Paz, família, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Porta Estreita. Será que você vai passar por ela? Já pensou nisso hoje? Lembrando que Porta Estreita é um podcast sem fins lucrativos com a total finalidade de levar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra através das mídias sociais, do YouTube, onde quero convidar você hoje para curtir, compartilhar, seguir o nosso canal. Hoje um bate-papo diferente sobre um tema bem bacana com um cara sensacional, Pastor Marcos Fopa. Para quem não sabe, foi esse cara que me casou no Rock Bar, faz uma cara, 2016, foi diferenciado, diga-se de passagem, foi o único casamento que aconteceu lá, não teve outro e não terá outro também, foi exclusivo, estávamos nós lá, e hoje estou tendo a honra, né, de recebê-lo aqui. Foi trabalhado pra gente conseguir essa data, tentamos algumas vezes, não deu certo, mas Deus preparou o momento oportuno para isso. Verdade. Pastorzão, queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade. Falando um pouco do Pastor Marcos, ele vai se apresentar aqui, né? Vai falar um pouco melhor, porque ele conhece a vida dele muito melhor do que eu, né? Mas ele é pastor da CAM, onde eu fui altamente evangelizado, onde eu comecei meu aprofundamento na fé, né? E sou muito grato por isso, acompanhei a vida dele, da pastora Tarciana, do Davidson, do Davi lá, né? Agora o netinho, né? Agora Vinícius. O neto também, o Vinícius. Faz parte do Vicente, né, meu filho? Então hoje eu estou recebendo ele aqui, agora ele vai falar um pouquinho dele, né? Quem é o Pastor Marcos, como é que o Pastor Marcos conheceu Jesus, né? Como é que chegamos aí na CAM, para, enfim, nós entrarmos num tema muito interessante de alguns cafés que eu e o Pastor Marcos tomamos, né? Volta e meia por aí, que é sobre a questão da unidade da igreja, né? Como é que a gente atinge essa unidade? Qual que é o objetivo real de Jesus quando ele estabelece esse senhorio sobre uma igreja unificada? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Primeiro eu queria que o Pastor Marcos, né, se apresentasse aí pra gente, popular Fopa, né? Falasse um pouco sobre o senhor, pastorzão. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Porta Estreita. É uma alegria, né? Uma honra também. Eu creio que é uma grande responsabilidade a gente fazer parte desse momento aqui, né? Desse projeto, que eu creio que nasceu no coração de Deus, né? Amém. Porque só o tema já revela muito a essência, né? Da natureza de Cristo. Bom, falar de mim um pouquinho, né? A gente já está cruzando a linha aí de 50 anos, então tem muita história, né? Tem muito tempo de vida. Eu venho de uma família aí de 14 irmãos. Rapaz, superou até os apóstolos. O meu pai, né, Francisco Fopp, quando ele se converteu, e ele se tornou um homem muito faminto, né, pela palavra. E ele começou a encontrar muitos versículos difíceis, né, para obedecer nas escrituras, e ele começou a marcar aqueles que são mais fáceis. E um que foi fácil para ele foi aquele versículo que diz em Gênesis, né? Enchei e multiplicai. E ele falou, eu vou por aqui, que é mais fácil para mim. Boa. E graças a Deus, porque assim, ele e a minha mãe, né? Minha mãe é Maria Saula Fopp, eles decidiram, né? Ter 10 filhos. Quando chegou no 10º, eles tinham 9 meninas e um menino. E aí eles decidiram mudar o trajeto ali do alcance, né, de filhos. E aí eles tiveram mais 4. E aí eu vim nesse pacote. Eu sou o 12 da família. Entendeu? Então, graças a Deus, assim, eu já nasci, né, nesse ambiente, né, meu pai já tinha se convertido quando eu nasci. Fui apresentado, né, no altar. E pelo cuidado de Deus, né? Não é pela nossa capacidade humana, não. A gente sempre foi guardado nessa trajetória, né? Cristã. Eu passei a minha infância eu vejo hoje as crianças indo lá pro cultinho, né? Infantil e tal. E a Assembleia de Deus, ela tinha muito esse cuidado também, né? Das classes, né, dominicais. Todo domingo de manhã a gente tinha a nossa salinha, tinha a nossa escola dominical, né? Então eu fiquei ali mais ou menos até a adolescência e tal. E eu gosto muito de música, né? Gosto muito de louvor, de adoração, né? Participei já de muitos anos aí de ministério de louvor, já participei tocando bateria, tocando um pouquinho de violão e tal. E eu lembro quando a gente entrou na adolescência, a própria tradição da igreja não permitia muita bateria, muita guitarra, essas coisas. E eu, meio que um amigo meu que era guitarrista também decidiu a gente sair, né? Meu pai me abençoou, tal, nesse sentido. E a gente juntou aí
um grupo de adolescente e fomos nos encontrar dentro de um refeitório de uma empresa, né? Lá tinha algumas pessoas se reunindo. E a gente montou uma banda ali. E é onde nasceu a Igreja Calvário. Então, a minha trajetória foi sempre nessa conexão de igreja, né? De ministério, né? Então, a gente sempre amou esse ambiente. Nunca abriu mão de estar servindo o corpo de Cristo, entende? Eu lembro que quando eu cheguei ali na fase de 18, 19 anos, eu conheci a minha esposa, Tarciana. A gente estudava no 2º grau, né? A gente se apaixonou no colégio, né? No colégio Araújo Brusque. E aí onde foi também um processo, um desafio na minha trajetória, né? Porque ela era totalmente ligada à Igreja Católica e eu estava ainda dentro de uma igreja, né? Que a minha família toda é da Assembleia de Deus, tradicional. E a gente teve um desafio, né? Porque na época, anos atrás, a gente fez 31 anos de casado agora. Imagina, né? A separação que existia anos atrás, referente nas confissões religiosas. E hoje ainda, claro, hoje está mais a menos essa pressão, porque hoje há muita divulgação do evangelho, há muita gente que está se convertendo, o Brasil hoje estourou, né? Na questão dos projetos, dos movimentos. Hoje o evangelho está sendo soprado em toda a nação brasileira, né? Mas 30 anos atrás não era bem assim, entendeu? Era uma pressão. E eu lembro que, como a família dela era não me recebeu muito bem no sentido porque eu era um crente, né? E a minha também não recebeu muito ela. Então, eu lembro que hoje, daquilo que a gente exerce como autoridade nessa questão de gerar a unidade da igreja, a gente, 30 anos atrás, já foi processado lá, entendeu? E a gente, claro, a gente permaneceu, né? A gente se apaixonou loucamente, não teve como a gente voltar atrás nisso, né? E nessa questão do nosso casamento nasceu o Davidson, né? Que é o mais velho. Nasceu o Davi, mais novinho. Hoje o Davidson já é casado com a Natasha. A gente ficou agora faz alguns meses, né? O Vinícius vai fazer 10 meses. A gente entrou nesse nível de se tornar avô. E dentro dessa temática, né, do nosso caminhar, né, sempre conectado com a igreja, sempre permanecendo, né, nesse sentido de servir o corpo de Cristo, Deus foi também nos ensinando nesse sentido de entender, né, de continuar amando, né, a igreja nessa questão do movimento, entendeu? Do relacionamento, né, dentro de uma congregação e também entre as congregações de uma cidade, né? E aí eu lembro que em 2009 a gente participou de um café de pastores, do conselho mesmo, né? Em 2009. Quem pregou foi o pastor Jackson Rodrigues e foi na Igreja Calvário. E essa pregação, ela me impactou demais e houve como se fosse uma explosão no meu espírito, de Efésios capítulo 4, né? Onde tem a temática ali das graças ministeriais, e de revelar essa essência, né? Da igreja como sendo uma só numa cidade, uma só num estado, uma só numa nação. E eu tendo a compreensão, assim, né? Na 2009 foi um pequeno entendimento que eu nunca tinha visto a igreja daquela forma, né? Das 5 graças, né? Do apostólico, fora de sistema organizacional, né? O profético, o pastoral, o evangelístico, o mestre, mas tendo essa temática da função, não do título, entendeu? De exercer esse aperfeiçoamento da igreja, né? Dos santos, né? Para que todos venham alcançar agora a estatura de varão perfeito, que é uma pessoa que é Cristo, né? Então a gente vem, né, caminhando juntamente com a nossa casa, né? Nessa questão de permanecer no entendimento, né? Do que é a igreja. A gente precisa muito buscar essa revelação, né? Então, eu lembro assim que 2009 para 2010, Deus nos deu um chamado. A gente não queria. Uma das coisas que eu via que o meu pai, ele sempre abriu congregação, ele sempre trabalhou com a questão de membros, líderes, e eu falei, gente, isso aí dá muito trabalho, isso aí dá muito sofrimento, cara. Né? É muita guerra espiritual, né? Sim, porque a ideia, a própria palavra diz, não é contra A, contra B, isso aí. A gente sabe que
as trevas, né? O próprio agir do diabo, ele cortou a unidade, né? Do primeiro casal dentro de um ambiente, né? Chamado Éden, né? Onde Deus se movia. Agora imagina nós hoje, né? E esse é um alerta que Paulo até fala, né? Na carta aos Coríntios, dizendo que ele temia que, como a serpente enganou Eva, ela possa nos enganar como igreja hoje, né? Então, há um ataque muito forte no âmbito espiritual para que a gente não permaneça na unidade, né? Não permaneça sendo um só corpo. Então, assim, é um grande desafio. E eu lembro que eu olhava o meu pai ali, eu falei, Deus, eu não quero assumir nenhum... Eu sempre fugia, desde a minha adolescência, da minha juventude, até da minha fase adulta, quando pessoas me chamavam muito para assumir liderança, ou, você tem um chamado pastoral, você tem um chamado disso, daquilo. Eu falei, não, irmão, eu tô bem aqui com meu irmão, eu quero servir a igreja. E a gente nunca desconectou, né, no sentido de servir, né, a liderança, de servir pastores, de servir... Depois, quando eu entendi o conselho de pastores na cidade, eu entendi, poxa, aqui eu posso servir também, mas sem necessidade de ter título, cargo, função de destaque, entendeu? Eu queria cumprir mesmo, mas sem aparecer muito, Uhum. porque eu via todo o caminhar do meu pai nesse sentido sofrendo demais. Ele abriu muita congregação da Assembleia na cidade, foi um homem que trabalhava no terceiro turno numa empresa. A gente tinha tecelagem de tapete na época Brusque era cheia de tear de tapete, né? Sim. Antes das tinturarias. Tinha criação em casa, tinha 14 filhos e às vezes dirigia 3 congregações. Só dava conta pelo Espírito, cara. Eu ia falar, é sobre-humano, né? Não, e a igreja ela se movia de segunda a domingo com reunião. Entendeu? Então hoje até eu olho essa geração para trás de crente, eu vejo, meu Deus, onde que tá essa geração que realmente amava e fazia tudo por amor e Deus dava força, entendeu? Era algo muito sobrenatural de Deus nesse sentido, né? Então a gente cresceu nesse ambiente, né? E eu sempre fugi, cara, sempre fugi dessa questão de assumir alguma coisa assim, né? Uma que eu também estava na época ali, eu estava dando assessoria em empresa, estava em administração, estava em desenvolvimento de empresa também na área têxtil. Eu falei, eu posso ajudar a igreja de outra forma, não quero me conectar. Até o momento que Deus falou que... Isso a gente tá falando 15 anos atrás, né? 2010? Isso. A gente... 2008, 2009 foi um ano muito marcado assim na nossa história, porque ao mesmo tempo Deus estava quebrando a gente no sentido de ter uma visão só organizacional para ter o entendimento do organismo. Porque a gente vê que esse é o grande desafio para nós, né? Que a gente... Todos aqueles que começam a conhecer o evangelho, às vezes eles só fazem a troca, né? Eu era de tal religião, agora eu tô nessa. Mas ainda, às vezes, não fazem parte do corpo. Fizeram uma troca, entendeu? De organização religiosa. E esse é que um a gente chamaria hoje de denominação, né? É como tem antigamente... É o que se fala hoje, né? Antigamente as pessoas falavam muito sobre essa questão. Eu virei crente. Uhum. Rapaz, esse negócio de virar crente é uma expressão que é meio estranha, entendeu? Porque às vezes a pessoa só troca o envelope, mas não teve uma experiência de nascer de novo do Espírito, né? Sobrenatural. Uma experiência com Deus, né? E esse é um grande desafio. Eu lembro que em 2008, 2009, a gente foi levado a esse momento aí. Ao mesmo tempo, Deus estava quebrando essa visão apenas de servir uma marca, Uhum. que é legal, não é ruim. Humanamente falando, é bacana. Algo temporal é tremendo. Mas ainda não é aquilo que fomos chamados. Na real, como igreja, entendeu? E aí a gente, claro, não tem como a gente não conhecer o evangelho no sentido de alguém ser um canal de Deus para te levar ou para te fazer parte de uma casa congregacional, de uma denominação. Tá tudo certo. Mas eu preciso ter... Porque assim, a embalagem é bonita, mas ela vai servir por um tempo. Tipo assim, essa garrafa que tá aqui, né? Que é uma garrafa da água mineral Santa Catarina, ela vai servir por um tempo. Qual que é o mais importante aqui? É a água dentro. Que vai te saciar, tu vai experimentar, ela vai se tornar um contigo.
E o que tu faz com a embalagem? Vai fora. Melhor analogia. Então, assim, às vezes as pessoas elas grudam muito na questão e elas nunca experimentam a essência de Deus. Então eu lembro que... Mas é interessante falar isso, né? Porque falando de água agora, né? Aham. No mundo contemporâneo, né? Tu compra a embalagem, né? Nem sempre o conteúdo, né? Sim. Isso é muito real. Às vezes tu vai, né? Buscar aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais agradável aos olhos, Sim. mas a qualidade, né? E aí eu vejo que há muita gente hoje que se tornou pessoas fora da igreja, eles se decepcionaram e se frustraram. Não foi com a igreja, não foi com a essência do evangelho. Quando a gente fala igreja, o corpo de Cristo é estabelecida... Foi com a capa. A embalagem. Com Com a homens, embalagem. né? Isso. Né? E por que às vezes a gente se frustrou? Claro, de repente, alguém nesse ambiente deu mais ênfase à casca e nunca revelou a essência, e a pessoa no momento de batalha ali, né, que não se deu muito bem no ambiente, faltou o que para essa pessoa? Faltou a essência. Faltou a vida de Deus. Para até resolver aquela problemática. Entendeu? Então, aí eu vejo que Deus trabalhou muito com a gente. Eu, assim, fui que nem Gideão, né, cara? Pedi muita confirmação de Deus. E eu lembro, assim, que... eu não sei como eu não fui... eu também não sei como eu não fui evaporado. Né? Porque, assim, eu tinha muito temor a Deus nesse sentido, para que eu não ficasse inventando coisa, né? Porque muita gente inventa a vontade de Deus, que Deus olha e fala assim, cara, isso aí não é minha vontade. Isso é uma coisa da tua vontade. Uhum. E aí o que acontece? Se eu insisto em fazer da minha vontade aquilo que não é a vontade de Deus, o problema é que nessa caminhada, né, eu criando aí a vontade de Deus, eu vou gerar muita gente decepcionada, não comigo que criei a vontade de Deus, mas contra Deus, cara. Olha o prejuízo que é isso. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que Senhor, ó, não que eu vou te desobedecer no momento que você me chamar. Não, eu quero realmente fazer que é, né? Entendeu? Então, assim, Deus foi muito maravilhoso comigo, porque, cara, ele levantou muita gente confirmando. Muita gente falando. Muitas pessoas que não me conheciam. O profético, nesses 2 anos, foi muito forte. Em todos os ambientes que a gente ia, em todas as vigílias que a gente ia, que pessoas não nos conheciam, Deus levantava. Deus apontava. Tô contigo nisso. Ó, aquilo que eu falei pra ti é isso. E às vezes Deus falava o texto, o versículo, e eu trouxe essa revelação pra ti sobre isso. Então foi nessa temática, nesses 2 anos aí, que a gente experimentou muito essa confirmação, né? Uhum. E realmente a gente começar a estabelecer o centro de adoração e missão, né? Que a gente fez agora 15 anos, a gente tem... E a gente continua trabalhando no quê? Porque 2008, 2009, a gente trabalhou muito servindo o corpo de Cristo na cidade. A gente serviu muitos ministérios aqui. Muitos ambientes de adoração, fizemos vários encontros. E até, às vezes, muita liderança da cidade achava que a gente estava fazendo todo esse movimento para depois abrir a nossa casca e pegar todo mundo das igrejas, entendeu? E eu sempre falo, não, uma das coisas que eu entendo quando eu deixei o ministério que a gente servia há 13 anos, né, que era a Igreja Viva, o pastor Paulo, foi uma das coisas que eu cuidei para que eu não ferisse o corpo. Ó, Deus deu uma palavra para mim, para minha esposa, para minha família, para a gente deixar um ministério. Né? Por mais que a gente tinha trabalhado ali 13 anos e tinha cuidado de pessoas, tinha discipulado pessoas, tinha posicionado pessoas no ministério, quando as pessoas vinham com a gente e a gente não estava mais ali, as pessoas queriam assim, não, a gente quer... O que vocês vão fazer e tal? Eu falei, oi, não. Deus deu uma direção para nós. E a gente vai ficar até o tempo que Deus nos alinhe para fazer aquilo que precisa ser feito dentro do nosso chamado em Deus. Sem necessitar de criar confusão entre a congregação, sem criar divisão e confusão. Então, uma das coisas que eu vejo é o seguinte, o reino, né, ele é por gestação. Né? A religião, a denominação é por informação. Muita gente está sendo atraído porque o marketing é legal.
A estrutura é legal. A dinâmica é, pá, o reino é por gestação. E o reino, ele se manifesta de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, é uma alerta máxima no sentido de que a gente deixa aqui. Se eu quero experimentar, antes nós vivíamos separados de Deus. Em algum momento, Deus nos encontrou. Com uma palavra, com um testemunho, com um lugar, com uma pessoa. Deus, cara, se Deus determinou em algum momento te atrair para ele vai. Tu não vai se perder. Né? Então, assim, esse é o momento, essa é um nome de uma pessoa, é um lugar, é uma denominação. Beleza. Só que o evangelho não é só isso. O reino de Deus não está aí. Jesus, ele fala nos evangelhos. O reino de Deus não vem em forma de aparência, em forma de eloquência, na intelectualidade, cara. O reino ele vai ser revelado pelo Espírito. Então eu preciso, né? Eu preciso continuar, como diz o profeta Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até quando? Rapaz, a gente trata da vida eterna, a gente trata do ambiente celestial. É sem fim. Ah, não, acho que eu já estudei demais. Você nunca fez parte da revelação do reino. Ah, eu acho que eu já servi demais. Você ainda não fez parte da revelação do reino. Ah, eu acho que eu preciso me aposentar. Você não fez parte ainda da revelação do reino. Porque a gente vê os homens e mulheres de Deus que tiveram um encontro real com Deus, eles foram absorvidos. Eles entregaram a própria vida. Então, eu sempre brinco às vezes, né? Na conversa, na ministração para a liderança, eu sempre falo sobre isso. Eu disse, olha, no caminho do Senhor, ele não tem rótula, entendeu? E ele não tem parada, ponto de ônibus, alguma coisa assim. Ele é contínuo. Não tem parada. Ah, não, acho que assim, poxa, eu vou dar uma parada. Rapaz do céu, não. Imagina, a mesma coisa que tu sempre pro coração assim, não, eu vou dar uma parada. Uhum. Pronto. Encerrou tua trajetória, encerrou tua vida. Então, assim, a gente começou daí, né? Dentro desses 2 anos aí, né? Com muito cuidado, cara. Não querendo, não gerando nada pra... Porque qual que era a ideia? A nossa caminhada cristã, ela não pode só ter a revelação daquele que é cabeça. Eu não posso ter a revelação só de Cristo. Eu tenho que ter a revelação da igreja, como corpo de Cristo. Tem muita gente, em nome do Senhor, em nome do Evangelho, em nome daquilo, ferindo o corpo. Sem perceber. Machucando. Né? Gerando discórdia, gerando divisão. Não podemos. Então eu sempre... eu lembro ali atrás, Deus trabalhou muito em... Eu tinha um entendimento de Cristo como Senhor, como Salvador, o Evangelho. A gente pregava muito, ganhava almas e tal. Mas ainda eu não tinha a revelação do corpo. Eu não tinha a revelação da igreja. Como é que foi essa revelação, pastor? Porque realmente a gente tá falando num ambiente de revelação, uma experiência, um conhecimento que vem a ti, né? Isso tá na escritura, a gente fala muito da letra, mas é aquilo que é ministrado ao espírito, né? Sim. Como é que foi isso? Isso tem como ser buscado? Porque as pessoas podem estar ouvindo a gente agora e perguntar assim, tá, como é que eu alcanço essa revelação? Que revelação é essa? Como é que isso aconteceu pra ti? Não, a gente veio do natural, né? Deus se revela muito do visível pro invisível. E às vezes ele também traz algo invisível e que coloca um entendimento dentro do teu espírito, né? Se a gente olhar para a criação natural, né? Deus, ele quer se revelar. Ele trata em fazer o quê? Ele trata em fazer do barro um boneco. Desse boneco, ele decide soprar o seu espírito e levantar desse projeto um homem. Entendeu? Chamado Adão. Que é essa fonte que representa toda a humanidade. Partindo daí. Depois de milhares de anos, a gente sabe ali que Deus viu que Adão estava vendo todo mundo, né, com seu par, né, com seu casal, com seu cônjuge no sentido de aves, de animais e tal. Ele decide realmente botar o Adão para dormir
Provavelmente a palavra diz ali, foi um sono profundo, né? Deus, ele tirou a vida de Adão. Entendeu? E ele estabelece dentro dessa mesma estrutura agora uma esposa para ele chamada Eva. E coloca os dois agora de pé. E traz ele para o ambiente do casamento. Eu acho que até na tua celebração do casamento, eu ministrei sobre esse ambiente. Deus, Se não me engano, sim. como fonte da instituição do casamento. O casamento não foi criado por uma instituição humana. O casamento não pertence ao religioso. O casamento não pertence ao civil. O casamento, quem estabeleceu foi Deus. Então, se eu vou tratar sobre casamento, a gente sempre compartilha isso. Cara, isso aqui é um ambiente muito sagrado. Isso aqui não pode ser feito de qualquer maneira. E jamais deveria ser desfeito. Se eu entendesse realmente, né, na profundidade, que o casamento foi estabelecido por Deus, mas qual que é a razão do casamento? Para que ele estabelecesse uma grande família. Que esse é o único projeto de Deus. E eu sempre falo o seguinte, olha, no Éden, gente, não tinha dois desenhos, né? Que hoje a gente se torna escravo, às vezes, e se desgasta demais. Que é a construção do sistema religioso. Não tinha religião lá, não tinha templo no Éden. Né? E no Éden não tinha um sistema faraônico da construção do ter. Então, dois ambientes que até hoje escravizam as pessoas. Ou a pessoa está escrava dentro de um sistema religioso e às vezes dá a vida por aqui, ou ela diz, olha, eu não tenho tempo religioso. Cara, eu trabalho 12 horas por dia. Então ele está escravo do sistema de Faraó. O que tinha no Éden? Não tinha esses dois. Não tinha. Tinha o quê? Tinha a paternidade de Deus. Tinha o posicionar de Deus para essa humanidade. E aí nós precisamos entender isso bem daquilo que é formado no visível. Porque, imagina, Anderson, e você que está nos assistindo hoje à noite aqui. Imagina, se eu não compreendo e se eu não entendo aquilo que eu vejo que Deus fez, Jesus fala nas Escrituras, vai ser muito difícil você entender aquilo que o Senhor quer revelar pelo seu Espírito. Se eu não valorizo, entendeu? Se eu não honro aquilo que é visível, se eu não administro, como eu vou administrar a verdadeira riqueza? Que é essa verdadeira riqueza que depois de milhares de anos veio a ser revelado. Porque a temática de Deus agora no âmbito invisível para nós é a mesma temática do natural. Quando Deus viu que esse protótipo, essa estrutura, essa construção, ela foi enganada, ela foi totalmente tirada, né? Porque assim, em primeiro lugar, por que a gente vive tão em guerra? Com a gente mesmo, às vezes, né? Eu não sei se acontece contigo, comigo às vezes acontece, eu tô brigando comigo mesmo, né? A gente tá dividido dentro da gente mesmo, o problema da unidade não é entre o cônjuge, não é entre famílias, não é entre religiões, não é entre empresa, não é entre patrão, não é aquela mentalidade nós contra eles e eles contra nós, entendeu? O problema começa na divisão espiritual da nossa fonte de existência. Uma pessoa que vive em conflito com ela mesma, ela está fora da fonte de existência. Entendeu? Então, assim, e é aí que nós precisamos buscar entender. Se eu não honro a questão daquilo que Deus fez, no sentido de criação humana, levantando Adão, depois de um tempo tirando Eva de Adão, trazendo eles, estabelecendo o casamento. Na verdade, vocês não são dois, vocês são uma só. Aqui já tem uma profundidade tremenda. Então a mulher, ela não foi tirada nem do calcanhar do homem para ela ser pisada e nem foi tirada do osso da cabeça para ela comandar. Ela foi tirada do lado. E hoje ainda um irmão que faz um trabalho para a gente na igreja lá, de eletricista e tal, a gente estava no carro e eu falei, olha, a Tarciana me mandou uma mensagem, falou para mim buscar ela e tal, daí eles falaram, tá obedecendo a mulher, né? Eu falei, não, querido, a expressão tá errada. Os filhos devem obedecer os pais, mas o marido não tem que obedecer a mulher e nem a mulher obedecer o marido. Você não entendeu ainda como é que funciona a dinâmica. E por a gente não saber como é que funciona a dinâmica, a gente vive em confusão no planeta Terra.
Hadouken! A gente vive em confusão e é uma loucura, cara. E é uma doideira, irmão. Entende? Imagina, se nós não entendemos essa construção natural, quando parte para a revelação agora do último Adão chamado Cristo, que Deus tem que destruir ele, como destruiu Adão, para agora nascer a esposa perfeita chamada igreja, eu não vou entender a temática de Deus, eu não vou entender o propósito eterno de Deus na Terra. Tu tá entendendo que fica... Por isso que... Por que a gente sofre tanto ataque no sentido de destruir, cara? Hoje a gente sofre um ataque muito intenso, a humanidade está sofrendo. E cada vez mais vai sofrer mais. Se a gente não se posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pais, né, como líderes e pastores, o ataque que vem aí é para dilacerar o DNA humano. Porque se eu permito essa questão de o DNA que Deus estabeleceu o homem e a mulher ser dilacerado, o que acontece? Eu destruo a revelação de Deus que é eterna. Se o DNA do Adão como homem ser destruído, como está sendo bombardeado, e o DNA da mulher ser destruído, o que acontece? Vai ser muito mais difícil eu ter a revelação de Cristo como cabeça. A gente está falando isso das ideologias. Claro, no geral, de tudo. Não só das ideologias. A desconstrução daquilo claro, que Deus estabeleceu. E a guerra não é contra nós, contra eles, eles contra... Não, a guerra aqui é espiritual, Anderson. Imagina se eu permito essa guerra para destruir o DNA da mulher, eu vou destruir a imagem da igreja. Vamos aprofundar nisso aí. Que ela é a esposa de Cristo. Entendeu? Então assim, nós estamos falando o que foi vindo como revelação é essa a realidade. É a mesma coisa se tu pega ali Efésios capítulo 5, né, que Paulo fala sobre a mulher, o homem como marido, e aí ele fala como Cristo, entendeu? Depois ele vai falar a esposa como a igreja. E no final de toda essa temática de ensinamento, ele vai dizer assim: eu não estou me referindo do homem e da mulher, eu estou me referindo de Cristo e a igreja. E qual a expressão que ele usa? Grande é esse mistério. Uau! E esse é um grande desafio para nós hoje como igreja. Se eu quero entender o âmbito da revelação, de compreender que a igreja tem um só cabeça e a igreja tem um só corpo, eu tenho que entender essa palavra mistério. E toda vez que a palavra mistério aparece nas escrituras, e principalmente nas cartas paulinas, você vai ver que é uma palavra que trabalha na dimensão da revelação. O mistério, se é um mistério, ele só pode ser revelado. Está escondido. E que Deus abra os nossos olhos, né? Eu sei que é glorioso a gente ter um entendimento de Cristo como Senhor, como Salvador. Mas imagina, né? Você é casado com a Josi. Né? Imagina, Deus te colocou ali como autoridade, como cabeça tal, da casa, como sacerdote. Né? Imagina, né, você ali, né, expressando o teu amor, se sacrificando, agora já com o Vicente, com a família e tal. E de repente alguém se levanta e começa a detonar a tua esposa. Falar mal da tua esposa. Criticar. Como é que você se sentiria? Entendeu? Indignado. Aí, o problema, por que as pessoas às vezes criticam tal? Porque ela não tem a revelação, cara. Que ela, no âmbito espiritual, ela se tornou um contigo. Se alguém fala mal dela, tá falando mal de ti. Se alguém fala mal de ti, tá falando mal dela. Tu tá entendendo? Então assim, a gente vê, porque hoje há tanto conflito nesse ambiente de igreja, há tanta confusão, há tanta divisão, há pessoas que dizem que amam a Deus, que amam a Cristo, que seguem a Cristo, mas não vão à igreja. Não serve a igreja, não amam a igreja. Mas que loucura é essa? Que Senhor é esse? Se Cristo morreu, porque em primeiro lugar Cristo morreu para que a igreja fosse estabelecida. Porque nós precisamos entender essa rota de revelação. Entendeu? Nós temos que Paulo entendeu nas cartas, quando ele trata essa revelação. Efésios 2 é fantástico se a gente ler.
Efésios 5 é fantástico se a gente ler, passar um tempo lendo aí. Porque o foco de Deus é o quê? É estabelecer novamente o projeto que ele tinha desde o Éden. Que agora não é mais natural, agora não é mais temporal, agora não é emocional, agora é espiritual. É isso que eu ia te perguntar. O projeto de Deus do Éden, né, de Gênesis a Apocalipse, sempre foi o mesmo. Sempre. Criar o homem e a mulher, o casal, esse casamento de unidade. Começou de forma carnal, né? Na matéria. Na matéria, só que visível. hoje a gente tá falando de algo espiritual. Aquilo que tu falou. Foi gerado no material e hoje a gente tá trabalhando aquilo que é imaterial, intangível. Que é Cristo e a igreja. O corpo de Cristo, a gente tá falando da congregação, das pessoas. Esse seria o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Jesus, ele fala o seguinte, olha só. João 17, né? João 17, versículo 20, ele diz o quê? Não oro somente por estes discípulos. Estava ali com o grupo dele, os discípulos, ele, como diz, na preparação para eles se estabelecerem como igreja. Estava no treinamento. Né? Porque ainda não tinha sido consumada a obra do sacrifício do Cordeiro de Deus. Era o estágio. É o protótipo. É o reunir, é o caminhar e tal, né? Então você vai ver que ele diz assim, mas igualmente ele também vai orar por aqueles que vierem a crer em mim. Claro, o processo inicial de eu me tornar igreja é eu me sujeitar à realidade do senhorio de Cristo. Entendeu? Essa temática aqui. Ó, por intermédio da mensagem deles. Ou seja, Jesus ia depositar algo ali nos discípulos para que eles também continuassem a revelar a essência dele, para que as pessoas cresçam e se tornassem igreja. Começa 16:15, né? Ir pregar o evangelho. Sim, João 17, 20, né? Olha só que interessante. Para que todos sejam um. Quantos sejam um? Todos. Todos que aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se tornam um. Estão sob o seu senhorio. Independente da denominação ou congregação que esteja. Isso precisa ser revelado para nós. Entende? Aí ele vai lendo, né? Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está dizendo assim, essa igreja, ela está também em mim. Como se fosse ele mesmo se movendo sobre a terra. É por isso que voltamos no Éden, para entender um pouquinho essa temática, né? Olha, eu tirei você dele, a igreja saiu dele, e agora, dentro dessa aliança, desse pacto, vocês, por mais que são dois, vocês se tornam um de novo. Para quê? Para formar a família de Deus. Entende? E por isso que esse relacionamento ele é espiritual. Se eu me desconectar do senhorio de Cristo, ou se a minha ministração, se a minha mensagem não tem a centralidade de Cristo, esse ambiente ele vai ser mais organizacional do que organismo. Entendeu? Fica uma top organização, mas sem ter o organismo, porque já saiu fora de Cristo. Prega uma outra coisa, canta uma outra coisa, vive uma outra coisa, entendeu? Então assim, e eu neles, e eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Olha só a temática. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória e a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Então, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda estou e ainda continuarei a revelá-lo. Continuarei trazendo revelação. A fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, a gente precisa entender uma sequência, né? Deus, ele desejou se revelar. Ele construiu o que primeiro? Um homem. Estabeleceu um homem.
Esse homem não cumpriu a responsabilidade no Éden. Nós naturalmente perdemos essa expressão natural de manifestar a Deus. O que Deus fez? Deus se depositou no último Adão, chamado Jesus Cristo. E o que ele está fazendo agora? Agora, ele está fazendo, olha, aqueles que decidiram crer em mim vão se tornar o corpo meu na terra. A gente volta para Adão e Eva, né? Claro. Jesus é o último Adão e Eva o é a igreja. o último Adão, é isso mesmo. Cristo, né, é o último Adão. Essa é a essência espiritual, né, de nos formar a igreja. Né? Então é tremendo essa questão, porque assim, tem uma palavra aqui que eu gosto muito, né, que é a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Porque a unidade, Anderson, ela não é o último estágio. Ela é o intermediário para a gente se tornar um só corpo. Imagina, unidade ainda, se a gente viver só no âmbito de unidade, ainda assim nós estamos cada um... Isso aqui é uma unidade, isso aqui é outra unidade. Entendeu? Nós não podemos ficar na unidade. Só que a gente precisa se reunir na unidade. Ah, esse aqui tem um formato, o outro tem outro formato. Entendeu? Imagina, se eu não estou nem na unidade, como é que eu vou alcançar a ser um? Tipo, o homem e a mulher são diferentes do outro, né? Sim. Tu entende isso, né? Sim. Na construção, na forma, em tudo. E o que Deus faz agora? Vocês têm que decidir se unir, se reunir, para se tornar uma só carne. E o que gera dessa unidade? Aquilo que é mais precioso no planeta. Sabe o que é, né? O que é mais precioso no planeta? O que é mais precioso no reino de Deus? No planeta é a vida, é a continuação, porque não adianta. Se a gente não se unir, não se reunir, a gente não gera. Não tem vida, e o que adianta? Ter tanta modernidade, ter tanto desenvolvimento, ter tanto dinheiro na conta, se não tem continuidade de vida. É a mesma coisa essa questão da igreja. Eu tenho que me reunir, entendeu? Eu tenho que decidir. Muitas pessoas, elas não conseguem andar em unidade. Imagina, se eu não consigo estar com meu irmão, que às vezes ele pensa diferente, mas ele cultua diferente do que eu, como nós vamos alcançar em algum momento essa dimensão de sermos um? E aí é o seguinte, alcançou ser um, o que gera na dimensão de ser um? Gera a expansão da vida de Deus, cara. Por isso que o diabo, ele sempre bombardeou. Em primeiro lugar, para quê? Para dividir aquilo que Deus tinha feito uma só carne. E acabou. Acabou o quê? O que o homem perdeu no Éden e a mulher perderam? Eles perderam as vestes de glória. Perderam a identidade. Eles perderam a expansão da vida de Deus na terra. Porque a ideia de Deus era, partindo daquele lugar, tomar todo o planeta. Entendeu? É engraçado falar, porque eu me pego pensando aqui agora, né? A gente comentou antes que... Falou de teu pai, né? Pegar os versículos fáceis, né? E de multiplicar, né? Sim. E foi o que Deus fez, né? Ele queria que Adão e Eva multiplicassem, e o que ele quer hoje da igreja de Cristo é a mesma coisa, né? Claro. E de multiplicar os filhos, né? Sim. O que mais alegra o coração de Deus é que você dê fruto. E o fruto está no singular. Não é frutos. E aí, se a gente pegar ali aquela essência no original, e João traça. Se a gente quer compreender a dinâmica da criação eterna, ou seja, o que é o Evangelho de João? É o Gênesis da nova criação. É o Gênesis do Novo Testamento? Não, da nova criação em Cristo. Porque o Gênesis do início das Escrituras, ele é a criação natural e temporal. Por isso que aparece o homem do barro. Mas o Gênesis da nova criação é o Evangelho de João. Porque ele já começa arrebatado. Isso já viu lá. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo depois ele vai dizer que deixou de ser verbo e se fez carne. Se fez um homem. A potência de Deus agora está envelopada num corpo chamado Jesus.
E esse corpo vive 33 anos e fala que tem que consumar a obra. Ou seja, nos dá a vida eterna. Então, assim, o que Jesus veio fazer para cá? Veio dar uma tradição? Veio dar uma filosofia? Veio dar uma ferramenta? Como diz na moda hoje aí, né? Veio dar o código? Pega o código. Veio dar a chave? Né? Veio dar um grande empreendimento? Não, gente. Cara, O que ele veio fazer? ele veio dar a vida eterna. Imagina, o que adianta você ter tanta capacidade, tanto sucesso e acabou a tua vida. E nós não percebemos isso. A gente fica tão aloprado com o negócio. A gente fica tão doido. Ou a gente está aqui escravo de um sistema religioso ou está aqui num sistema de ter e ter e mais ter e mais ter. Então esse é o grande desafio para nós. Né? Então, e isso faz a gente perder a noção do real propósito de Deus. Já está revelado em João capítulo 3,16. O que diz lá? O versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Beleza. E o amor de Deus está baseado no quê? Num sentimento? Não. E ele diz o quê? O que mais do versículo? Deu seu filho unigênito para... Deu o quê? Deu seu filho unigênito. Ele deu uma pessoa. Fica ligado. Ele deu vida. Deu o seu filho unigênito agora para aquele que todo crê, não pereça, mas tem vida eterna. Mas tem o quê? Vida eterna. Mas tem o quê? Vida eterna. Vida eterna. A pergunta é, de repente você já está caminhando muito tempo no evangelho, você já tem ouvido muita pregação, você tem ido a muitos cultos. A pergunta é, você tem ou não tem a vida eterna? Porque assim, mas não dá pra ter certeza disso. Entendeu? Quem tem certeza. Será? Sim, com certeza. É a mesma coisa. Claro que a vida eterna e a vida natural que você recebe, ela é processual. Tipo, quando tu nasceu lá, o zero momento, ou alguns minutos da tua existência no planeta, quando você recebeu vida, você não tinha noção que estava na Terra. Você não tinha noção que você estava vivo. E essa vida foi como? Ela foi crescendo dentro de ti, e conforme você foi crescendo, entendendo a dinâmica da vida, compreendendo todo o movimento do planeta, e quanto mais você conhece, mais você desfruta, mais você aproveita, mais você se deleita no sentido. Tem muita gente que sabe pouco da vida natural. E ele desfruta segundo a limitação daquilo que ele conhece. Assim também é a vida eterna. De repente, muitos receberam vida eterna, mas a vida eterna, de repente, ela está lá, depois de 20 anos, numa estatura de bebezinho, de vida eterna. Não tem a dimensão de usufruir, de administrar e de se mover com autoridade diante daquilo que recebeu da vida de Deus. E a gente vê que o maior problema da vida natural é a pessoa crescer e continuar criança. O que acontece com esse adulto? Problema na Kombi, irmão. O cara lá já tá casado, já tá com um filho, e o cara passa a noite toda jogando videogame. O cara tá... Ô, meu, já passou a adolescência, cara. Já passou a juventude, meu irmão. Tu tem agora se tornar um treinador da próxima geração. Tu não tem mais tempo do entretenimento. Entende o negócio? Só que quando a gente analisa a vida eterna, tem muita gente assim, mano. Pô, tá em 20 anos, 30 anos de igreja. O cara não assumiu um lugar de autoridade no corpo de Cristo. Ou o cara não recebeu a vida eterna, só recebeu... Porque, tipo assim, voltamos aqui a essa questão, irmãos. Às vezes tem gente comendo a embalagem e nunca experimentou a essência da vida eterna. Imagina se eu comer plástico aqui agora, o negócio. Cara, não vou ter nada, não vai fazer bem para mim, para minha vida. Isso não alimenta a vida. Entende a comparação do negócio? Então é um desafio nesse sentido, né? Claro, é mais fácil dizer que é complexo.
Não tem muita gente que diz, não, porque a minha família é muito complicada. Tá, mas tu já parou para estudar sobre o que é família? Tu já estudou essa temática? Ah, não, porque ser homem é complicado. Ser mulher é mais difícil ainda. Casamento é mais complicado. Ah, essa cidade é difícil. Ah, a forma da governança do país é difícil. Cara, mas você já entendeu? Você já buscou? Você já amadureceu? Você já cresceu? Você entende essa questão? Porque a gente pode não desfrutar, não governar, porque realmente eu não estou buscando. Eu não estou me preparando, né? E Anderson, isso aí é um grande desafio para todos nós, né? Hoje as pessoas elas têm muita oportunidade de se profissionalizar, né? Se tornar PhD em muitos assuntos, porque a gente tem hoje na palma da mão muitos cursos, muitos treinamentos. Sim. Uma loucura. Então você pode se tornar aí na tua área de profissional, né? No teu dom, no teu talento, né? Não apenas um profissional mediano, né? Mas você pode se tornar aí num grande profissional, num doutor, num PhD, né? Diante de tanta oportunidade. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? As pessoas hoje, elas não têm tempo para construção do ser, né? Do ser filho, do ser marido, do ser pai. Então, cada estação da nossa trajetória humana tem algo que eu preciso ser formado, escolarizado. Senão, eu não vou dar conta. Tem muita gente que já se tornou quase avô e está ainda com a mentalidade de filho. A gente tem que ir amadurecendo. E esse é um grande desafio. Como é que eu vou usufruir? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou ser responsável? Eu caminhando nessa temática, né? De ir amadurecendo, né? Então, a gente vê que Jesus não... Ele passou pela infância, mas ele deixou a infância. Entendeu? Uhum. Ele passou pela adolescência, mas ele deixou a adolescência. Ele passou pela juventude, mas ele deixou a juventude. E aí ele disse que agora o pai estava chamando ele para gerar dele a igreja. Estabelecer a igreja. E isso é uma revelação muito profunda, né? Que eu creio que por mais que a gente possa ficar compartilhando muito tempo referente a essa temática, você vai ver que ela cada vez mais ela vai ficar mais profunda, né? Porque assim, é como eu dei aquele exemplo, né? Eu não posso dizer que tenho a Cristo se não amo a esposa dele, chamada igreja. Entendeu? Seja ela a igreja local, onde eu me reúno, ou seja a igreja, de repente, que se levanta numa cidade. No sentido de revelar Cristo nessa cidade. Você viu aqui que a responsabilidade de nós revelar a paternidade de Deus, a glória de Deus, agora é através da igreja. Mas só olha a construção que é, vê a tua construção natural, né? Que é para você se tornar homem, em algum momento você conhecer a Josi, e agora vocês se tornaram um casal e estabeleceram já um filho e estabeleceu a família. Assim também é a caminhada espiritual. Entendeu? Cristo, ele cumpriu a caminhada dele. Entendeu? Agora, a igreja também ela tem que ir vindo e amadurecendo, né? Nesse sentido. Pra gente, tipo assim, gerar uma grande família para Deus. Né? Por que a igreja não amadurece? Qual que é a grande dificuldade? Ou como tu comentou, o grande desafio? Eu pergunto na opinião do pastor Marcos, né? Sim. Cara, eu vejo assim a grande dificuldade, né? Às vezes a gente cresce, né? Mas às vezes a gente não amadurece. Crescer tem que crescer, né? É natural, né? E crescimento é diferente de amadurecimento. Entendeu? A gente cresce. No sentido de podemos conquistar muitas coisas. A gente não para de crescer nesse sentido.
E a questão do amadurecimento é uma decisão, né? É uma decisão de você abrir mão de muitas coisas para gerar um amadurecimento. E aí você tem que buscar em Deus nesse sentido, né? A gente vê que Jesus, ele não crescia apenas numa dimensão, né? Jesus ele não crescia só nessa questão da sabedoria, do conhecimento ou na estatura. Jesus ele crescia na revelação, né? Hoje a gente vê uma igreja que ela é bela no sentido, né? Hoje a gente tem uma igreja aí que está conquistando muito, está crescendo muito no Brasil. Mas a gente vê o quê? A gente vê muita confusão, muita divisão, muito escândalos, né, gerado pela igreja. Por quê? Porque falta amadurecimento. E quando você analisa o amadurecimento, você vai ver que falta essa questão da revelação da natureza de Deus nessa igreja. Da vida de Deus. Né? Da revelação da vida eterna. Né? É uma coisa que na oração do Pai Nosso a gente vê isso, né? Não sei se a gente percebe isso, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Depois a outra expressão é... Seja feita a tua vontade. Vem o teu reino, entendeu? E como vem o reino, como vem a revelação da vida de Deus? Seja feita a tua vontade. Assim... Na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Né? E eu vejo assim, que a igreja, eu não sei o que aconteceu. Não sei de quem que é a culpa também. Porque a ideia não é você apontar o dedo, né? Porque é mais fácil a gente solucionar a questão e que não resolve apontar o dedo. E Jesus não perdeu tempo em acusar, né? Simplesmente ele disse que ele veio para salvar. E essa expressão é muito forte para nós, né? Porque a acusação não traz solução. Porque daqui a pouco você de novo está acusando. E não traz solução. E daqui a pouco você muda de ambiente e você está acusando de novo. Né? Jesus ele não perdeu tempo com a acusação porque todos, desde Adão até o momento do verbo de Deus, estavam condenados. E qual que era a condenação dessa humanidade? Era não ter a vida eterna. A condenação da humanidade não é pelos erros que ela comete, não é pelos pecados. Toda a humanidade ela vai ser lançada fora da eternidade com Deus é porque ela não experimentou a vida eterna. Entende nesse sentido? Então, uma das coisas que a gente precisa rapidamente entender, né, é realmente buscar a revelação da vida eterna para que a gente amadureça. No sentido da graça, essa pergunta que tu falou, né? Da graça, né, da sabedoria, do conhecimento e da estatura. Jesus crescia nessa dinâmica. Jesus ele era um cara, né, um homem organizado nesse sentido de conhecimento e de estatura. Mas também ele crescia na dimensão da graça e da sabedoria. Essa é a parte da vida. Porque Jesus tinha... É até difícil, né? Jesus tinha essa vida natural, que era o seu corpo, que era o cordeiro, mas ele portava, né, a vida celestial. Por isso que na oração do Pai Nosso vem o teu reino. E como é que o reino se revelou? A palavra diz, né, em João capítulo 4, que ele fez a vontade do Pai. E ele realizou a sua obra. Quando ele fez isso, ele trouxe para nós de volta a vida eterna. Eu não sei, eu ia falar sobre isso aqui. Alguém lá atrás, não sei o que aconteceu, que a igreja ela ficou sendo ministrada, e hoje ainda há muito tempo, para que ela focasse e não perder o céu. Entendeu? Uhum. Não perder o céu. Vamos para o céu. Legal, nós vamos. Se temos a vida de Deus, se temos a vida eterna. O problema é que pouco se posicionou a igreja para manifestar a vida eterna na terra. Para manifestar a glória de Deus na terra. Então, e a gente precisa entender que a centralidade do evangelho de Deus, do reino de Deus, é trazer o quê? É trazer o céu para a terra. Não é no sentido essencial de nos levar para o céu. E isso faz uma diferença grande. Porque às vezes
a gente não está muito preocupado, porque a gente vê que a essência do evangelho é a gente revelar a glória de Deus. O alvo principal aqui é revelar a essência de Deus na terra. É a pessoa olhar para você e ver Cristo em você. Ou seja, o que é Cristo? Ele é o céu revelado na terra. Ele é a manifestação da glória de Deus. E Paulo vai falar muito sobre isso. Entendeu? E eu vejo que ali aconteceu o seguinte, me parece que, olha gente, o mundo vai explodir mesmo, vai se acabar tudo, e graças a Deus que Deus vai nos tirar desse caos. Não, pera gente, calma. O projeto de Deus para Adão, lá era o quê? Era que eles manifestassem o céu na terra. Que eles inundassem toda aquela atmosfera celestial em todas as nações. Que aquele ambiente fosse crescendo conforme eles iam multiplicando, gerando filhos, gerando vidas. E aí ia ser uma continuidade. E a terra toda seria, tipo assim, é como se fosse um só. Por isso que até a própria palavra fala sobre isso, né? Que vai haver algo estabelecido, que vai ser novos céus e nova terra. Vai ser algo sobrenatural isso aqui. Entende? Então, assim, a igreja, ela é gerada para ela governar juntamente com o Senhor. E a gente precisa governar hoje. A gente precisa se posicionar como homens e mulheres que governam e manifestam a essência da natureza de Deus, de governo. E é na terra. Então, o que eu vejo é o seguinte, né? Que nós perdemos essa centralidade, né, do evangelho do reino. Nós pregamos, né, há uma pregação, né, no sentido que a gente vai ser tirado, mas espera aí, Deus nos colocou aqui como igreja para ocupar todos os lugares e transformá-los. Isso é a essência de Deus. Nós somos luz da onde? Do mundo, né, Anderson? Nós somos sal da onde? Da terra. Da terra. Então como é que às vezes a gente quer meio que, não, Senhor, me tira do mundo. Não, não. Ele ora aqui. Ele ora aqui dizendo, Pai, não os tiram do mundo, mas livra eles do maligno. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Então nós precisamos, como igreja, trabalhar isso, ministrar isso, para que a pessoa... E aí está o... Hoje a gente é uma multidão de evangélicos na nação brasileira. Hoje nós somos um povo grande na cidade de Brusque. Nós não somos um povinho aqui. Uhum. Nós somos um grande exército aqui. A pergunta é, o que nós, como igreja, estamos transformando na cidade? O que nós, como igreja, sendo milhões na nação brasileira, o que nós estamos transformando? O que nós estamos transformando no sentido do âmbito da igreja mesmo? O que nós estamos transformando? O que nós estamos transformando no âmbito da educação? O que nós estamos transformando no âmbito da saúde? Nós já não deveríamos ter universidades revelando o reino? Nós já não deveríamos ter grandes empreendedores, grandes empresas revelando o reino? Nós já não deveríamos ter hospitais revelando o reino, a glória de Deus? Nós não deveríamos estar já revelando o reino na forma de fazer a política na cidade, no estado e na nação? O porquê que esse evangelho foi incutido na nossa mente anos atrás, que nós deveríamos ir para o céu? E o inverso do verdadeiro evangelho é manifeste o céu na terra. Porque o céu já está governado, irmão. Uhum. O céu já vive em paz. O céu já é um lugar perfeito. O desgoverno, o desequilíbrio, todo o caos está na terra. E Deus quer o quê? Que os filhos de Deus se posicionem e governem a terra. E aí é que está, né? Eu vejo que, né, diante dessa questão, né, das profecias, né, do cumprimento de todas as coisas e tal, até... Tá bem alto eu isso. creio nessa questão do arrebatamento de Cristo vir, né? Estabelecer, na verdade,
o arrebatamento está ligado na celebração das bodas do Cordeiro, né? De selar mesmo essa aliança no âmbito eterno, né? Só que a ideia é Jesus, juntamente com a igreja, governar todas as nações. Vai se estabelecer uma nova terra. Não é essa nova ordem. Não, a verdadeira nova ordem vai ser a ordem onde Cristo e a igreja vão governar todas as nações. E não vai ser terminada em caos, vai ser terminada em paz, em celebração. E redenção total, reconciliação total. Porque imagina, né? Se a gente olhar as histórias para trás de gerações que viveram já nesse planeta, né? Maravilhoso que a gente tem na Terra, de desfrute mesmo, já houve muito mais caos do que está programado para acontecer. Já houve muito mais guerras do que está programado para acontecer. Já houve muita mais destruição. Espera aí, então se a volta do Senhor é por situações desesperadoras, ele já deveria ter vindo, então. Então nós precisamos entender essa realidade, porque a ideia da igreja, né? Em primeiro lugar, a ideia de Deus para nós da igreja é da gente transformar a terra, manifestar o reino de Deus na terra. A igreja, ela precisa ser uma esposa, porque a igreja, nesse sentido, ela se torna, né? Por isso que ela se torna o corpo representando a mulher, a noiva de Cristo. Por isso que é uma dimensão de revelação, é espiritual, é profundo isso aqui. É pelo Espírito, né? Essa é uma revelação que a igreja ela precisa realmente amadurecer no sentido de que, porque ela vai governar para sempre com o Senhor. Ela vai administrar todas as coisas com o Senhor, de céu e terra. Então, enquanto a gente está aqui, o verdadeiro evangelho seria um evangelho de treinamento para que a gente se posicione para transformar a terra, porque logo em seguida, quando houver a consumação de todas as coisas, nós vamos governar. Uhum. Então eu não posso ser uma igreja que, por causa de tanta confusão, de tanta pressão, de tanta coisa, não, Senhor, me tira da terra. Não. Senhor, me encha da tua sabedoria, Senhor. Me encha da tua revelação. Me capacita para que eu possa ser um homem, uma mulher, possa ser uma igreja poderosa que venha transformar aquilo que precisa ser transformado. Famílias precisam ser transformadas, não precisam? Responsabilidade da igreja. Educação precisa ser transformada, não precisa? Responsabilidade da igreja. A saúde não precisa ser transformada? Responsabilidade da igreja. Então imagina, nós precisamos, em primeiro lugar, nesse sentido, ter essa revelação de Cristo como cabeça, de Cristo como Senhor, como fonte, né? E depois vendo esse Cristo estabelecendo nós como membros do corpo da igreja, né? Nessa temática, né? Da expansão da família de Deus, para que realmente a gente cresça. Por isso que está muito dentro da simbologia, né? Qual que é a simbologia da nação de Israel? O que Deus sonhou para essa nação? Qual que era o propósito de Deus para essa nação? Que eles se tornasse uma nação que revelasse o poder de Deus, a glória de Deus na terra. E através disso, eles viessem modelar todas as nações. Esse era o propósito de Deus. E a gente vê que Israel não entendeu esse propósito como nação. E Jesus nasce dentro daquela essência de Israel para que eles continuassem a expansão do reino na terra. E o que Jesus tem que fazer? Jesus tem que estabelecer o quê? A igreja. E é umas coisas que Paulo, se tu vê as cartas de Paulo, ele vai alertar a gente como igreja para que a gente não caia no mesmo erro que a nação de Israel cometeu. De pensar só em si, de resolver só a sua problemática, porque era para eles manifestar o reino em todas as nações. E Deus estabeleceu a igreja, agora a igreja é responsável. É o corpo dele que é responsável. Assim, não, Deus não tem um outro projeto
para transformar a cidade de Brusque que não seja a igreja de Cristo. Deus não tem um outro projeto para transformar as nações, os continentes, que não seja o projeto chamado Igreja de Cristo. Para transformar a terra. Para governar os ambientes. Deus não tem. A ideia de Deus não é apenas salvar. Certo? Mas é se tornar Senhor. E essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Às vezes nós ficamos, como igreja, já há muitos anos, num evangelho de salvação. Mas não de senhorio. Entendeu? A gente vive essa mentalidade de um Salvador que resolva. Mas nós temos que ir sendo levado, e aí está falando essa questão do amadurecer, entendeu? A mesma coisa na nossa vida natural. Quem era o teu Salvador? Quem era a tua Salvadora? Teu pai e tua mãe. Mas qual que é o negócio bom da vida, entendeu? É que você amadureça e agora que você se torne em alguém como Senhor, como fonte. Assim também é o âmbito espiritual, entendeu? E a gente precisa ser... É uma transição isso, entendeu? E é uma caminhada, entendeu, Anderson? Da gente ir caminhando e crescendo nessa revelação, né? Nesse sentido, entende? Não sei se deu pra... Não, demais. Clareou muito. Meu objetivo aqui é realmente esse, né? Trazer clareza para quem tá vendo a gente. E da forma que tu explicou, é uma visão bastante diferente daquilo que a gente tá acostumado a acompanhar, né? E ver. Até trazendo essa mentalidade do último Adão, né? Tendo a igreja como Eva agora, né? Tendo a esposa de Cristo, ela sujeita a ele, isso já, abre muito a mente para muitos entendimentos, porque se eu fosse resumir aqui, né, o que seria o entendimento que eu tive no podcast hoje, o que falta pra gente atingir esse nível de maturidade é realmente eu ter a consciência de que a maturidade vem através das renúncias que eu abro, porque o meu crescimento vai fazer eu abrir mão daquilo que ficou pro passado. Sim. Eu viro homem e não faço as coisas de menino, né? Claro. Então cresci, renunciei e me movo aqui, a fim de fazer a vontade de Cristo, que é revelar o Pai. Né? Porque, como tu falou, do âmbito material pro âmbito invisível, né? É a mesma coisa. Qual que é a maior alegria de um filho? Falar do pai. Sim, com certeza. Qualquer filho vai querer falar do pai. Né? Tipo assim, às vezes até ser um pai disfuncional, tu vai achar alguma coisa boa pra falar daquele pai. E o nosso pai, na verdade, ele é perfeito. Então eu vejo isso hoje, que talvez o maior empecilho que a gente esteja hoje para a manifestação dessa igreja enquanto corpo de Cristo é realmente esse amadurecimento através da renúncia para eu trazer a clareza de Deus, né, de Cristo, a revelação para todas as áreas. Porque tu falou ali da questão de ser sal da terra, luz do mundo, né? Mas de que adianta tu ser luz e estar embaixo da mesa, né? Tu tem que ter alguma posição de destaque. Tu tem que ter, como tu comentou, uma autoridade, um posicionamento e se mover naquilo. O que a gente vê muito hoje, tipo assim, sou cristão, mas eu fico aqui na minha, né? Não vou confrontar, não vou falar nada aqui. Não, imagina, se você analisar hoje, a gente tem uma igreja, né, uma grande igreja. Nós não somos um povinho, nós temos uma igreja. Se analisar e olhar hoje na cidade que a gente pertence, Brusque, a gente vê uma grande igreja aqui, né? Mas assim, hoje a gente tem uma grande igreja onde há um percentual grande que está na plateia. Isso entendeu? é fato. Isso a gente conversou muito aqui no podcast, bem abertamente. Inclusive. Que tá na plateia. Mas a ideia de você realmente ser a igreja aqui de Cristo, e por isso que é uma responsabilidade nossa, né, de pastores, líderes, né, que a gente vá transicionando, né, sem espancar ninguém, né? Porque é a mesma coisa, o teu filho tá com quantos anos hoje? 2. Então, ele tá com 2 anos. Cara, não dá pra obrigar ele pra ele, né, pagar o SAMAI, né? Não tem como. Entendeu? Então, assim, você sabe que em algum momento você vai ter que fazer essa transição de preparar ele para ele sair, vamos botar assim, né? Do evangelho de receber tudo, entendeu? Para um evangelho que ele vai se tornar numa fonte agora de alimentar vidas.
A palavra fala sobre os níveis de maturidade, de pater e tal, né? Fala, né? Então você vai vendo que a tua vida espiritual, ela não pode estar estagnada. O período da gente ser criança é maravilhoso. Qual que é o problema no âmbito de criança? É você se tornar criança depois dos 20 anos. Isso é um problema. Eu lembro que os meus 2 filhos, quando eles chegavam na adolescência, eu começava a diminuir o tempo de entretenimento deles. Uhum. E colocava eles para, vamos ver que dom, que talento que você tem. Poxa, o Davidson gostava muito de competição, né? De física e tal. Então a gente já começou a colocar ele lá mais nessa área da natação e tal. Então, e aí já foi diminuindo os joguinhos, o entretenimento. A gente continua ainda ali, né? Eu creio que até os 15 anos a gente tá na boa, tá legal. Mas depois dos 15 anos, vamos reduzir. O Davi também foi a mesma coisa. O Davi era muito ligado a videogames e tal. E quando eu comecei a falar pra ele, cara, vai ter que diminuir, ele ficava brabo, louco comigo. Eu falei, não tem. Pode ficar chateado, pode ficar irritadinho. Mas, cara, você vai encarar daqui 3 anos, a maioridade lá, você já vai ter que estar definindo o que você quer se tornar como fonte. Porque você é o homem. Você vai ser o cara. Entendeu? Porque daqui a pouco... A gente não sabe quanto tempo a gente vai permanecer aí, mas daqui a pouco é eles que estão posicionados como geração. É eles que vão ser os próximos pais, vão ser os próprios líderes, os profissionais. Então a gente precisa entender essa questão. Tanto no natural como no espiritual. Entendeu? Se a gente fosse hoje, até para encerrar aqui, eu acredito que tem bastante informação, que a gente podia ir bem mais fundo que isso, mas ia queimar uns neurônios aqui. Verdade. Mas se a gente fosse falar hoje da igreja, vamos falar enquanto instituição, né? A gente tem várias hoje se movendo de forma uníssona, né? Uhum. Enquanto corpo, mas o objetivo da igreja seria o quê? Trazer o amadurecimento das pessoas que estão lá dentro para manifestar, então, a igreja de Cristo, como a gente leu agora há pouco. Uhum. A gente tem várias placas, várias denominações e tudo certo, mas o objetivo dessas congregações é trazer essa maturidade de igreja enquanto corpo de Cristo, correto? Sim, uma só Seria igreja. isso? É isso aí. A gente vê assim, Israel, ele era um povo, a gente conversou antes aqui nos bastidores, E 12 tribos. e Deus estabeleceu 12 tribos, né? Vamos colocar, cada uma tinha uma responsabilidade, uma graça, uma unção, né? Um governo, uma liderança. Hoje a gente vê que a igreja de Cristo, ela se transforma em muitas denominações, né? Tipo, na nossa cidade hoje, deve estar aí beirando 60 denominações. A gente tem cadastrado dentro do nosso conselho umas 45, quase 50 já. Mas eu creio que passa aí de 60, 70. Porque uma que a nossa cidade hoje recebe muita gente de vários estados do Brasil. Uhum. E às vezes esses grupos vêm de vários estados e chega aqui não tem a sua denominação, eles criam a sua denominação trazendo a convenção do outro estado, e por isso que a gente vê um crescimento muito, muito grande de várias denominações aqui, né? Então, a gente tem que ter essa visão e buscar em Deus. Israel era uma nação com várias tribos. E a gente vê que havia guerras entre as tribos. Houve muita situação indesejável aqui. A Igreja de Cristo, ela também tem várias casas congregacionais. Vários pais congregacionais, várias autoridades congregacionais, E vários tudo certo. líderes congregacionais. Não, tá tudo certo. Agora, a gente precisa buscar ter essa revelação que nós somos uma só igreja. Nós somos várias congregações. Nós somos várias denominações. Mas nós somos uma só igreja, um só corpo. Eu lembro que anos atrás a gente estava aqui com um apóstolo da Colômbia fazendo uma campanha, uma escola de libertação de cidade, de território, né? E a gente fez aqui com o Conselho de Pastores vários dias dessa escola. E no último dia a gente formou alguns grupos e saímos para orar em vários ambientes da cidade de Brusque. E no último dia eu estava saindo de casa para vir para a reunião. Na época ali eu estava fazendo adoração nesses encontros e tal. Tinha várias denominações reunidas ali, vários pastores. E eu botei uma adoração e eu comecei a clamar para Deus. Senhor, deve ter uma palavra, um versículo, uma frase nas Escrituras que pode nos ajudar, entendeu? Nos ajudar como
como congregações, né, nessa diversidade de chamado, de teologia, né, de tanta forma que a gente tem, entendeu? Porque Deus é um Deus de multiforme graça, entendeu? Deus é um Deus que se move na diversidade. Eu só tenho que cuidar para que a diversidade não se transforme na adversidade, entendeu? Que é rápido para... Porque eu não concordo muito do teu jeito cultuar, então eu já levanto uma muralha, entendeu? Perfeito. E eu tava vindo para essa reunião, eu tava clamando. Cara, foi muito forte. Na hora o Espírito Santo falou para mim um versículo. E eu até quero fechar aqui, não sei se vamos continuar ainda, porque para mim... Eu posso continuar aqui fazendo uma vigília nesse podcast. Aqui Tranquilo. Eu gosto de culto de 6 horas. Eu gosto de reunião de 12 horas, 24 horas. Vamos combinar com uma próxima. Vamos fazer a primeira vigília num podcast. Fazer uma vigília ao vivo. Vamos fazer 12 horas, 24 horas. Pra entendeu? cima, pra cima. Traz Trazer o violão, mais é loucura. E esse versículo até hoje, cara, isso aí foi finalzinho de 2009 também, quando Deus estava trabalhando muito nesse sentido de... Eu tinha muita revelação do Senhor e de Cristo, muito do Evangelho de Deus. Mas eu era tapado quanto à revelação do corpo de Cristo. Eu achava que o corpo de Cristo era o meu envelope. A garrafinha. E isso foi quebrado, né? E eu lembro que eu fiquei muitos anos servindo vários ambientes sem a intenção de montar um grande envelope para mim, entendeu? E até hoje, depois de 15 anos, a gente tem servido muitos ambientes sem essa pretensão, entendeu? Sem ser governado por isso, entendeu? Perfeito. Isso existe, tá tudo certo, mas o que é mais importante é a essência que tá, é a unção, é a presença. Eu sei que isso é um grande conflito, entendeu? Que a gente precisa colocar em ordem. A essência tem que governar a casca, entendeu? O envelope, que é maravilhoso, né? Tem nomes fantásticos de igreja na cidade, tem estrutura maravilhosa na cidade, só que, irmãos, isso é apenas para nos dar um caminho natural, visível para a gente estar junto, mas o que nos une é a essência, é o sangue de Cristo, entendeu? Não é algo temporal, não é algo humano, não é algo sentimental, entendeu? Então esse versículo, ele está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Grava esse versículo aí. Essa é a última carta que Paulo escreve. O cara tá, logo depois aqui, de alguns dias, Paulo vai ser levado para ser decapitado. E Paulo tá vivendo essa batalha. Paulo tá vivendo essa divisão. Paulo tá vivendo essa confusão, porque não tá acontecendo agora aqui. Sempre aconteceu. Né? Essa disputa, essa guerra, entendeu? De gente vindo pra cá, indo pra lá, um novo grupo se levantando, e sempre aconteceu isso. Não é uma novidade nesse sentido, né? E Paulo diz o seguinte, ó: nada façais por rivalidade, nada façais por contenda. Ou seja, nada façais por birra, né? E ele diz, ou por vanglória. Aqui na outra versão diz, né? Nem por vaidade. E é tremendo isso. Aí ele fala assim, ó: pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E aí, claro, depois ele vai revelar todo o sentimento que Cristo, que Jesus foi governado por essa temática. Porque ele não construiu nada para si. Ele não quis nada no sentido de disputa, e ele não quis para ele se mostrar nesse sentido temporal, né? Então, assim, uma das coisas que, se a gente quiser viver essa verdadeira unidade, né, da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, nós precisamos nos desarmar, entendeu? Da competição, da disputa, né? De jamais querer se vangloriar, entendeu? Mas Jesus, a palavra diz que ele sendo, né, o próprio Filho perfeito, né, com uma sabedoria imensa, irmãos, ele sempre teve, né, ele nos considerou, entendeu? A palavra diz que ele nos valorizou, entendeu? Ele nos deu um grande valor. Então, eu creio que nós precisamos voltar a essa essência, né? Então, assim,
Se a minha motivação, né, está sendo feita por alguma disputa, entendeu? Essa não é uma construção da Igreja de Cristo, entende? Se eu estou fazendo porque eu tenho que mostrar, entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser notado, isso não é a Igreja de Deus. Isso não é a Igreja de Cristo. Imagina, ele se tornou, né? Ele se humilhou, na verdade, e ele nos deu um grande valor, e ele também nos trouxe, né, para fazer parte do seu corpo. Ele não se promoveu para si mesmo, né? E eu acho isso muito maravilhoso, né? Uma das coisas que me chama muita atenção é Jesus, quando ele sai do sepulcro, né? Ele encontra algumas pessoas já no ambiente ali, né? E ele diz, né, para as mulheres ali, ele diz, avisa os meus irmãos. Ou seja, ele tá numa dimensão gloriosa, entende? Ele tá numa dimensão de prêmio eterno. Ele poderia dito, né, olha, avisa lá os meus servos, avisa lá os meus apóstolos, avisa lá os meus discípulos, avisa uma nomenclatura. Ele falou, não, olha a humildade, cara, avisa os meus irmãos. Ou seja, por mais que eu tô agora, ressuscitei com essa glória toda, eu sou um irmão de vocês. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender essa natureza, entende? Essa natureza que nos mantém unidos. Eu considero o outro superior a mim mesmo. Nesse sentido, é reconhecer a vida de Cristo no meu irmão. E essa colocação de Paulo foi muito sábia, né? Porque se aplica a todos, né? E todos têm que reconhecer a todos como superiores. Então, no final, ninguém é superior a ninguém, né? Ninguém. Foi genial. E é isso que a gente se for analisar a essência da última ceia, você vai ver o mesmo ensinamento. Jesus está falando o mesmo ensinamento. Porque quando ele revela que aquele que está comigo está na mão no meu prato e me trai, as pessoas ali queriam saber quem era o pecador para acabar com ele naquela reunião. E logo em seguida eles começaram a brigar quem seria o maior entre eles. E aí Jesus vai trazer esse ensinamento. Olha, não pode ser assim entre vocês. Veja bem, quem é maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Daí ele vai trazer esse ensinamento de humildade de novo. Como ele pega a criança, bota no meio. Então, Jesus sempre está fazendo essa temática. Vocês querem se tornar um só? Essa é a natureza. Paulo diz, olha, vocês têm que se tornar uma pessoa humilde. E como que eu sei que eu sou humilde? Eu considero o outro superior a mim mesmo. Eu não detono o outro. Eu não acuso o outro para mim se tornar superior. Esse é um grande perigo. Imagina, nós éramos para morrer eternamente como humanidade. O que ele fez? Ele se humilhou, se tornou um como nós e nos deu um grande valor. E esvaziou. Olha só a dimensão, ele nos deu um grande valor, não para que a gente ficasse abaixo dele, que a gente se tornasse um com ele. Entendeu isso? Anos atrás Deus me deu uma palavra sobre essa loucura. Qual era a forma que Deus discipulava Adão? Qual era a forma? Né? Adão subia para estar aos pés de Deus? Não. Deus é que descia para estar com Adão. Então o negócio que é para, ao mesmo tempo, fazer o quê? Posicionar Adão com autoridade sobre a terra. O que Cristo fez agora? Ele desceu. Se você pega Filipenses capítulo 2, você vai ver. Tudo que ele desceu para cumprir a obra do Pai e dizer, agora antes vem e você está junto comigo como igreja. Qual que é o lugar da igreja hoje, da obra consumada de Cristo? Estar assentado juntamente com Cristo, reinando sobre todas as coisas. Esse é o nosso lugar hoje. Por que não estamos? Porque de repente ainda não fizemos parte dessa igreja. É a questão da maturidade que a gente falou. Nós não fizemos parte dessa igreja, nós não entendemos não recebemos essa natureza. Nós estamos ainda naquele lugar da última ceia de Lucas capítulo 22, sempre achando um pecador para acusar, para mim tá dominando sobre as outras pessoas. Esse é o jogo que aconteceu no Éden. Eu acuso para estar sobre... E essa natureza, essa síndrome de Adão e Eva,
Ela está na família, ela está na empresa, ela está na congregação, ela está entre as congregações, ela está no mundo. As guerras acontecem por quê? Você errou. Como você errou, eu quero me tornar superior de você e aí a gente faz a guerra. E a gente quer se mostrar superior. Como é que a gente quebra isso? Não faça por rivalidade. Não faça por vanglória. Não faça querendo mostrar que você é que manda. Essa é a natureza do primeiro Adão caído, vazio de Deus. A do último não. A do último veio. Eu não acusei. Não perdi tempo. Mas além de eu não acusar, olha só que loucura, ele deu a sua vida. Ele não apenas nos amou, né? Ele entregou a sua vida. Entregar a vida é muito mais do que simplesmente nos amar. Deus não apenas nos amou, entendeu? O amor de Deus não é uma coberta, a gente sempre tem ministrado muito sobre isso, né? De você ficar escondido nos teus erros, nas tuas falhas. Não, o amor de Deus, né, é uma expressão que ele se manifesta através do Filho para transformar a tua natureza de pecador para santo. Essa é o receber a nova vida. Eu era um trapo que nem o primeiro Adão. Eu vivia cego, eu vivia nu, né? Eu vivia pobre. E agora eu me tornei uma pessoa mais rica do planeta porque eu recebi a vida de Deus, eu tenho um alimento de Deus, eu tenho as vestes de glória restauradas através de Cristo. E isso é muito glorioso, isso é maravilhoso. Então assim, Jesus ele veio e quebrou essas duas temáticas, uma de acusar e outra de manipular. Por isso que ele não acusou, porque ele se torna o quê? Ele se torna um conosco. É como ele falou, eu cumpro o propósito de Deus porque Deus se tornou um comigo. E agora eu quero que vocês se tornem um comigo também. Para que a glória de Deus seja vista. Ou seja, Deus se deposita em Cristo. Colossenses fala sobre isso. Cristo se deposita na igreja. E a igreja se torna essa potência da revelação da paternidade de Deus, do Espírito de Deus, e revela a essência de Cristo. E isso é muito glorioso. Isso é poderoso. Que a gente poderia ir um pouquinho mais, né? Mas acabou, né? Dá pra ir bem mais fundo, que nunca acaba essa conversa, né? Pastor Marcos, eu queria agradecer a tua presença aqui hoje. Foi esclarecedor, como sempre, como todo café. Não queiram ser fominhas, né, cara? Deixa eu café comigo, né, cara? Eu trago aqui pra a gente é um cafezinho de 4 horas, né, Anderson? Normalmente. Se tu fosse dar um conselho para nossa audiência hoje, para quem está nos acompanhando, dentro dessa temática que a gente está tratando aqui sobre a maturidade da igreja, sobre se tornar a noiva de Cristo, né? O que tu poderias orientar ou trazer de esclarecimento assim, bem pontual para o pessoal que está nos acompanhando hoje? Eu acho que a mensagem mais importante, né, que Jesus deixou para nós foi aquele encontro, né, que ele teve com Nicodemos. Uhum. Entendeu? Eu creio que a gente precisa ter esse encontro com o Senhor, né, para a gente experimentar, né? O próprio apóstolo Paulo, ele encerra uma carta dizendo, né, o que realmente importa? O que realmente importa é a gente nascer de novo, né? É ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Fica a dica. Queridos, agradecer mais uma vez vocês que estão nos acompanhando aqui, já vem nos acompanhando aí, né? Porta Estreita já fez 1 ano, já estamos ainda caminhando para o 2º. Glória a Deus, aleluia. Pela graça de Deus. Isso só é possível aos nossos apoiadores, ao estúdio que a gente faz parte, o 77, ao Grupo Vitória. Queremos agradecer a vocês, que Deus abençoe cada vez mais as suas vidas, os seus negócios, que foram uma porta de bênção para a gente poder estar levando a palavra e evangelizar mais pessoas através desses momentos que a gente tem aqui de impartição, né? Da palavra, do Espírito. Lembrando que o Porta Estreita não tem fins lucrativos, nós temos um Pix aqui de ofertas, essas ofertas são enviadas para o Ministério Família e Missão e África for Jesus na África, a fim de auxiliar órfãos e viúvas, que é a verdadeira religião que nós professamos através da própria palavra. E se essa mensagem impactou você, como eu disse lá no começo e repito aqui novamente, curta, compartilhe, siga o nosso canal, faça a sua parte
como filho e leve a mensagem do Pai para outros irmãos, para que eles possam ter esse conhecimento, adquirir então essa maturidade e manifestar a Cristo da forma que é o plano original, como foi tão bem tratado aqui hoje. Espero que tenha alcançado o seu coração e trazido mais entendimento. Deixando com vocês agora, então, um vídeo aqui sobre esse projeto tão lindo, que é o Família Missão e Africa for Jesus. E no mais, Deus os abençoe e nos vemos no próximo Porta Estreita. Forte abraço. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.